Olá, Luquinhas de Santa Catarina, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de Ministério Estadual. É com muita alegria que eu acolho você, coordenador diocesano do MUR, você coordenador de grupo de oração universitário, grupo de oração estudantil, você servo de um GOL ou de um GOI, seja muito bem-vindo. Quero pedir já nesse início de vídeo que você aproveite essa formação, que mesmo aí da sua casa você possa aproveitar cada momento deste final de semana. Sabe, estamos vivendo aí um momento de pandemia, mas graças a Deus nós estamos fazendo este encontro de ministérios. Então, louvado seja Deus pela internet, por esse aplicativo, pelo meu celular, que aqui eu posso gravar esse vídeo. Bendito seja o nome do Senhor, que nos permite, mesmo num tempo de adversidade, nos conectarmos para que as coisas de Deus aconteçam. A missão não pode parar, meus irmãos. Então, bendito seja Deus. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Peço encarecidamente que você aproveite mesmo este encontro, sabe? Não é aí porque é na sua casa, tal, que você vai talvez não aproveitar muito. Não. Aproveite, que mesmo sendo na sua casa, no conforto do seu lar, peço que você pegue um papel para anotação, um caderno para anotação, e você possa ao máximo aprender e viver experiências maravilhosas neste encontro. Tá certo? Então, eu me chamo Arthur, estou à frente neste biênio do MUR, Ministério das Universidades Renovadas, e eu confesso para vocês que foi um grande desafio para mim dizer este sim, Demorei até um pouco para responder ao nosso presidente do conselho, Alex, porque realmente foi uma grande surpresa para mim. Eu tive uma experiência com o MUR no tempo de faculdade, há um tempo atrás, e depois me desliguei deste ministério, servindo em grupo de oração, mas em outros ministérios. Mas agora veio este convite no início do ano, e a gente, quando entende que é de Deus, um chamado, não tem como dizer não. Então, eis-me aqui para servir. Sei que muitas pessoas que inclusive estão assistindo esse vídeo têm mais experiência, mais tempo de MUR, Estou aprendendo muito com vocês, mas quero aqui iniciar essa formação passando um pouco daquilo que eu entendo do que é o MUR e aquilo que o Senhor já está falando comigo nesse tempo. Ok? Já para iniciar, temos dois materiais muito bacanas, essa apostila, Ministério Universidades Renovadas, Identidade e Missão, muito bacana, conteúdo muito bom. E o RCC Responde 10, com perguntinhas rápidas, que esclarece muita coisa para nós acerca do nosso ministério. Bom, pessoal, a formação ela é justamente para nos alinhar, nos colocar no mesmo ponto. Então eu vou começar com umas coisas bem básicas aqui, que talvez você já está cansado de escutar, mas talvez outras pessoas que estão iniciando agora em um GO, em um GOI, não tenham tanta clareza. Mas então, de uma forma bem rápida, nesse primeiro momento deste vídeo, desta formação, vai ser para alinhar alguns pontos, alguns princípios básicos do MUR. Então, MUR, Ministério Universidades Renovadas. E o que é o MUR? O que é esse ministério? Um ministério de vida, da renovação carismática católica, muito importante este ponto, Temos uma identidade, pertencemos a um movimento, e é engraçado que às vezes alguns luquinhas, alguns participantes dos nossos grupos de oração, seja na universidade ou escola, às vezes nem sabem que são da renovação carismática católica. Na maioria das vezes sabem que é um grupo católico, da igreja católica, mas não sabe de qual movimento, enfim, pastoral, pertence a este grupo. É claro que a pessoa chegou no GOL, você diz, que é um GOL da igreja católica, da renovação, não, mas de forma natural, e isso precisa acontecer. O jovem precisa saber a sua identidade, precisa saber que este GOL, este GOI, é pertencente a um movimento da igreja católica, e esse movimento é a Renovação Carismática Católica. Então o primeiro ponto é isso. E o MUR, esse ministério, é um braço da renovação dentro desses ambientes de saber, dentro da universidade, dentro das escolas. É uma missão da renovação, e eu e você fazemos parte nesse tempo dessa missão.
Então, em um resumo muito básico, o MUR é isso, é esse braço, né? Esse serviço da renovação dentro das universidades, das escolas e tudo mais, com inúmeras missões, né? Dentre elas o GOL, né? A principal delas, o grupo de oração, né? A célula-mãe da renovação carismática católica, né? Aquilo que é de mais importante é o grupo de oração. E no MUR não é diferente, nós temos os nossos grupos de oração. Então, esses gols que acontecem, esses góis que acontecem, eles devem ser exatamente como um grupo de oração de paróquia. Um grupo de oração jovem, grupo de oração adulto, misto, enfim. Este goi deve ser exatamente igual. Acontecer os momentos que acontecem num grupo de oração de 1h30, que é mais ou menos esse tempo, deve acontecer lá no seu gol. Lá no seu goi deve acontecer. Geralmente os gols e os góis são nos intervalos, né, das aulas, e então acontece ali de 10 a 15 minutos. Alguns gols conseguem, né, principalmente em faculdades, em universidades que se tem o dia todo, né, o dia integral, UFSC, por exemplo, tem ali um gol de um tempo maior que é no intervalo ali do meio-dia. Né? Mas na maioria das vezes o gol ele tem de 10 a 15 minutos. E nesse tempo o grupo de oração precisa acontecer. Sabe? Os carismas precisam acontecer. A acolhida, né? A animação, a pregação da palavra, o batismo no Espírito Santo, o ciclo carismático, o louvor, enfim, tudo precisa acontecer nesse tempo para caracterizar um grupo de oração. Então você servo, você coordenador de GOL, você coordenador da sua diocese, deste ministério, preze por isso. Pastoreie nesse sentido. O GOL de fato está acontecendo um grupo de oração dentro da sua universidade, sabe? Muito importante isso. E o grupo de oração, na verdade, são 3 momentos, né? O núcleo de oração, o núcleo, né, que precisa acontecer, a reunião de oração, que é o grupo aberto, e o terceiro momento, que é o grupo de perseverança. Esse terceiro momento é um momento que é mais difícil de se fazer, né? Geralmente até em grupos de oração de paróquia, muitos ainda não têm, mas é um terceiro elemento do grupo de oração. Mas o núcleo e a reunião de oração, esse sim, imprescindivelmente precisa acontecer. Tá certo, meus amados? Estão conseguindo acompanhar? Então, de uma maneira geral, o MUR é essa missão dentro da universidade. E a principal missão são os grupos de oração. Mas também temos outras possibilidades de missão dentro das nossas universidades e escolas, como promover palestras, né? Palestras para discutir temas que são temas como a vida, né? Legalização do aborto, enfim, esses temas que são polêmicos, a gente pode trazer à luz da fé e à luz da razão também, né? Trazer algum psicólogo católico, né? Trazer um padre para debater esse assunto, né? Trazer esses assuntos que são polêmicos, não somente à luz da fé, mas a pessoas que entendam cientificamente, biologicamente e que tenham a luz cristã, sabe? Então é uma das missões também muito importante. Outras coisas que podemos fazer na universidade, a acolhida dos calouros no início do semestre, sabe? No início do ano letivo, é muito bacana, sabe? Quando tem aqueles trotes e tudo mais, o MUR pode organizar um trote cristão ali, uma acolhida bem bacana com os universitários, enfim, as pessoas, ou os estudantes, né, eles estão chegando, os alunos, vocês podem fazer um tour pela universidade, pela escola, explicar todos os momentos e depois, claro, falar do grupo de oração, né? Também dá para fazer, podemos fazer dentro desses ambientes missões de evangelização, né? Sair 2 a 2, evangelizando nos intervalos. E para isso, é lógico que a gente precisa de pessoas, de missionários. E às vezes o nosso GOL, ele conta ali com 5, 10, 15, 20 participantes. Né? No meu tempo de GOL, tinha vezes que ia eu e outra pessoa. E mesmo assim o GOL acontecia. Mas para fazer uma missão ali no intervalo e visitar as pessoas e chegar nas pessoas para falar de Jesus, fica mais difícil. Então nesse momento dá para se utilizar da ministerialidade orgânica. Né? Contar com o Ministério Jovem, o apoio do Ministério Jovem, da Comissão de Missão, da Promoção Humana, e elaborar, criar uma missão em algum intervalo, que é muito bacana e dá muito frutos também. E tudo isso, meus amados,
grupo de oração, a missão, as palestras, tudo tem que ter um consentimento do reitor, né? Do coordenador do curso, do coordenador da faculdade, da escola, do diretor, enfim, precisa de uma autorização deles. E com essa devida autorização, aí sim podemos fazer essas diversas atividades. E essa missão, meus amados, é uma missão muito difícil, né? Evangelizar nesses ambientes é muito difícil. Mas Deus conta comigo e contigo, né? E por isso que Ele nos escolheu. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos inseridos nesse ministério. Porque Deus conta conosco e Ele, ao mesmo tempo que Ele conta com a gente, Ele nos capacita, né? Ele torna possível essa missão. Mas nós entendemos, eu entendo que é uma missão difícil, né? O universitário, principalmente, ele, muitas vezes, já repeti isso em algumas formações, ele não quer ouvir um Jesus te ama. Né? E se falarmos isso, por que Jesus me ama? Mas por quê? Porque ele é muito questionador, né? Ele é muito da razão. Então nós precisamos usar da criatividade do Espírito para chegar nessas pessoas. Então é uma missão que é muito mais difícil. E vivemos numa era, né, num tempo que o secularismo ele está muito presente. Muito presente. Temos muitos professores que ensinam doutrinas totalmente contrárias àquelas que nós seguimos, né? Totalmente contrárias ao catolicismo, por exemplo. Então se torna cada vez mais difícil. Mas por isso há uma urgência nessa missão, há uma urgência nesse chamado de evangelizar esses ambientes. Aqui na apostila, eu separei um parágrafo para ler aqui para vocês, que diz exatamente isso. Aqui na página 13. Afinal, o mundo ou o âmbito acadêmico é onde surge a cultura que molda a nossa sociedade. É desse local privilegiado que são formados nossos políticos, professores, advogados, médicos, artistas, pensadores e formadores de opinião. Então, olha só a importância de levarmos Jesus para essas pessoas. É no âmbito acadêmico que surge o fundamento para a criação e aplicação das leis, que surgem pesquisas que podem promover ou não o bem comum, onde em suma nascem projetos que devem transformar as realidades presentes e futuras. Então, na escola, meus amados, na universidade, passam essas pessoas que são importantes, né? Essas pessoas que se formam advogados, médicos, engenheiros, profissionais de educação física, enfim, inúmeras profissões. Imaginem só se todos esses profissionais fossem profissionais do reino, sabe? Fossem profissionais que fossem católicos, que fossem cristãos, que trabalhassem pelo bem comum, sabe? Então, é aí que está a importância da nossa missão. E também quando eu assumi esse ministério, né, o Senhor me deu uma moção que o que acontece? Muitas pessoas que eram, na verdade, né, da igreja, muitas vezes amigos nossos que eram dos nossos grupos de oração, entram na faculdade e por conta da correria que a gente sabe, né, e vocês, melhor do que eu, já passei pela faculdade, sabem que a vida é corrida, trabalho, prova, enfim, e principalmente quem trabalha, quem estuda ou quem estuda o dia todo, é uma vida muito corrida. E muitas pessoas que participavam começam a deixar de participar da igreja, né? Elas começam a se afastar. Muitas vezes, inclusive até da Santa Missa. Deixam de participar da renovação, dos grupos de oração, de todos os momentos da igreja elas deixam de participar. E o Senhor coloca no meu coração que há uma missão de resgatar esses que já tiveram um encontro. Então são duas moções, de resgatar esses que um dia já tiveram uma experiência com o Senhor e de levar a palavra, levar Jesus para aquelas pessoas que nunca tiveram um momento com Ele, que nunca o conheceram. E talvez só vão conhecer pelo GOL lá da sua universidade, pelo GOI lá da sua escola. Então é uma missão que é muito difícil, mas que é muito bonita, que é muito bela e muito importante. Então Deus ele conta comigo e contigo, né? E Ele nos capacita. Se Ele nos escolheu, amado, para qualquer missão que seja na nossa vida, se Ele nos escolhe, Ele escolhe porque sabe que somos capazes e na verdade é Ele que nos capacita, né? Ele nos dá essa capacidade. Então a importância também de buscarmos o Senhor, né? De buscarmos essa intimidade, de buscarmos na palavra, buscarmos nós primeiro vivemos o Pentecostes para depois levar para aqueles luquinhos dos nossos grupos de oração, enfim, da nossa faculdade, da nossa escola. Ok, amados? Então esse é o primeiro momento, né? O que é o muro, qual a moção que o Senhor me deu quando eu assumi essa missão, né? Estou passando para vocês, para que possamos entender um pouco a importância
né, daquilo que é o nosso chamado dentro da universidade. Meus amados, agora eu queria convidá-los para tomarem sua palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Tem como título Primeira Multiplicação dos Pães. Uma palavra que é um rema para nós luquinhas, né? Para nós universitários, para nós servos do muro. Então ali a partir do versículo 30 diz assim: Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir, e sabendo disso de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu: Dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe eles: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas, sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, o início dessa palavra, né, a vida, né, o contexto, como estava a missão ali de Jesus, dos apóstolos, ela é meio que se compara à nossa, né, a nossa missão. Nesse tempo de universidade, principalmente, que a nossa vida é muito corrida, né? Um versículo citava que eles estavam, né, cansados da missão, enfim, não tiveram nem tempo de comer. E Jesus, né, ele teve compaixão, né, do povo que estava ali, que, como diz a palavra, um povo ali como se estivessem sem pastor. Então ele ensinou esse povo, mas a hora avançou, eles já estavam com fome, e daí aconteceu o milagre da multiplicação, né? E os discípulos disseram: mas eles só têm 5 pães e 2 peixes. E qual o ensinamento dessa palavra para a minha vida e para a sua vida, né? Jesus quer nos falar nesse dia que nós devemos oferecer os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes a Ele, sabe? Oferecer o pouco que temos. A nossa vida corrida, sim. Temos muitas coisas, sim. Sobra pouco tempo para rezarmos, para prepararmos a missão, muitas vezes, sim. Mas nós devemos oferecer, nós precisamos oferecer esse pouco que nos sobra. Sabe, esses nossos 5 pães e 2 peixes nós devemos oferecer. E Deus, com o seu poder, Ele vai multiplicar. Sabe, meu amado, minha amada. Muitas vezes a gente reclama disso, né? Que a gente não tem tempo, que é tudo muito corrido e às vezes a gente vai até se desgastando. Mas nós precisamos oferecer esse pouco. Nós precisamos de todo o coração nos doarmos. Porque Ele que é Deus multiplica o nosso pouco. Ele torna o nosso pouco saciável às pessoas. Então nós devemos nos oferecer o nosso coração, oferecer os nossos dons, colocar
à disposição dele, né? Para que as pessoas não pereçam, para que as pessoas não morram de fome ou precisam ser, né, dispensadas e voltar para suas casas. Não, a gente tem que acolher essas pessoas, a gente tem que servir essas pessoas, né? Então a importância da nossa missão e a importância de nos doarmos de todo o coração, de doarmos o nosso pouco, que para Deus transforma em muito. E às vezes também nós temos essa preocupação com o nosso gol, com o nosso goi, que, como eu falei no início, é um tempo, né, acontece num tempo de 10 a 15 minutos. E às vezes a gente fica, né, talvez com uma dúvida, né, se realmente tudo aquilo que identifica um grupo de oração acontecer em 15 minutos, né, será que a graça acontece? E acontece, meus irmãos. Eu sou testemunho disso, tenho certeza que você também. E é justamente isso. Nós devemos entregar aqueles 10, 15 minutos, que são os 5 pães e os 2 peixes. E Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e poder, Ele transforma, Ele multiplica, né? Ele multiplica aquele pouco e age na vida das pessoas. Numa pregação, às vezes, de 5 minutos. Numa oração, às vezes, de 2, 3 minutos. Numa acolhida, numa música de animação. Deus, no pouco, Ele age na vida das pessoas. Até porque o tempo de Deus é diferente, né? O Kairos, o tempo de Deus, é diferente do nosso tempo. Então, para Deus basta 1 milésimo ali de segundo e Ele consegue agir, Ele consegue converter um coração, Ele consegue tocar uma alma, sabe? Então nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nos doarmos de todo o coração, sabe? Com toda a intensidade, mesmo que poucas horas do nosso dia, mesmo que, sabe, com toda a nossa correria, o nosso desgaste, o nosso cansaço, né? Muitas vezes um trabalho, eu tenho um trabalho muito exigente, que muitas vezes eu saio de casa às 6:30 da manhã e chego em casa às 9, 9:30 da noite às vezes, né? Então fico um tempo muito grande fora, né? Um trabalho desgastante que me exige muito, mas mesmo assim eu tenho que chegar em casa, fazer minhas coisas e o pouco tempo que eu tenho oferecer para Deus. E na verdade o meu dia todo, né, ser uma vida de oração. E assim também na sua vida, né, com escola, com provas, com trabalhos, mas nos intervalos que você tiver, entrega isso para Deus. Entrega para que Ele possa multiplicar, sabe? E na sua missão no muro, na sua missão no gol, na sua missão no goi, entrega também aqueles minutos. No seu núcleo de oração, que às vezes também vai ser em 10, 15 minutos, entrega aquele tempo. Se abra para a graça de Deus, para que Ele fale ao teu coração, para que Ele fale com você, Ele fale com as pessoas ali do seu grupo, sabe? Se entrega, meu irmão, se entrega, minha irmã. Se doa, para que os outros possam receber, para que os universitários possam receber. Eu e você temos um sonho, né? Temos um sonho de encher as nossas universidades da doutrina de Jesus. E é preciso nós entregarmos o pouco que temos, para que Deus possa multiplicar e possa fazer com que nossa missão tenha eficácia. Amém, meu irmão, minha irmã? Espero que você aproveite esse encontro de ministério. Terão outras formações agora na sequência, né? Formações riquíssimas, né? Com pessoas muito, muito legais, pessoas que amam esse ministério, né? Com pessoas que servem nesse ministério. Então, aproveite. E queria te pedir num breve instante, para entregarmos os nossos 5 pães e 2 peixes. Senhor, nós queremos te entregar a nossa vida que é corrida, te entregar o nosso tempo que é corrido, né? Nós queremos, Senhor, nesta oração te entregar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes, os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. Te entregar, Senhor, para que tu possa multiplicar, Senhor, para que tenha frutos na nossa missão. Amém? Deus te abençoe, né? Mais uma vez eu digo, aproveite esse encontro de ministério, porque vai servir muito para você lá na sua universidade, lá na sua escola, lá na sua missão, tá bem? Deus abençoe, um grande abraço